que ele vai fazer hoje pode ser uma semente. No culto das 8 eu dei um testemunho de uma igreja próximo a um bairro muito perigoso, um bairro muito simples. E aconteceu um tiroteio lá nesse bairro. Tinha ali uma boca de fumo, um lugar de tráfico de drogas. E aconteceu um tiroteio e mataram um rapaz, um jovem, envolvido no tráfico, de 14 anos. Deram tiro e mataram o menino. Naquele sábado, tinha culto jovem na igreja. A igreja ali, na rua. E o líder de jovens, um jovem pastor, um jovem líder, viu a cena, viu que mataram aquele menino, e Deus tocou o coração dele. Ele chamou os jovens que estavam ali, não tinha muitos jovens. Ele chamou os jovens e disse assim: olha, vocês viram o que aconteceu? Mataram um menino negro ali na rua. Vamos orar pela família e vamos levantar uma oferta para a mãe do menino. Vamos levantar uma oferta para a mãe desse menino. E você sabe que jovem não anda com muito dinheiro, apesar que aqui eu estou determinando que os jovens dessa igreja vão ter dinheiro sim, em nome de Jesus. Os jovens da igreja vão andar com dinheiro em nome de Jesus, vão ser prósperos. Não vai andar à rasca, como dizem por aí. Não, mas enfim, naquele culto jovem, eles levantaram $29. Pouco. Levantaram, é o que os jovens tinham. Aquele líder pegou aqueles $29, pegou também alguns jovens ali da igreja, e eles foram lá no funeral. A mãe do menino que morreu estava a chorar muito, e ele chegou e disse: mãe, nós somos aqui da igreja e a gente levantou uma oferta, a gente queria entregar para você, e nós só viemos aqui dizer para você que nós te amamos, e viemos aqui, queremos orar pela tua vida. Lá no funeral, o ambiente não estava bom, porque os chefes do tráfico ali, os donos do espaço, estavam todos lá, trazendo pavor no ambiente, alguns armados. E enquanto aquele jovem líder vai orar pela mãe, que chorava e ficou tão emocionada, tão tocada com aquela pequena ajuda, $29, que estavam entregando para ela, a oferta dos meninos da igreja, e ele orava por ela. Enquanto ele orava, o dono da boca de fumo ali do lugar chegou e tocou no ombro do jovem e disse assim: ei, você pode orar por mim? E ele disse: claro. E ele orou, e orou pelo dono do espaço ali, o cara armado, pondo pavor ali. Ele ora por ele, e quando ele ora por ele, você sabe que nesses lugares o líder é muito respeitado. E quando ele pediu oração, todos os que estavam lá também baixaram a cabeça e disseram: orem por nós. E aquele funeral foi um avivamento. Foi um lugar onde Jesus foi glorificado. Tempos depois, muitos daqueles chefes de tráfico estavam indo para a igreja, servindo Jesus. Começou com uma oferta que aquele jovem líder sentiu de levantar e abençoar aquela mãe que havia acabado de perder o seu filho no tráfico. Isso quer dizer que o amor constrange. Isso quer dizer que nós não fazemos oferta porque somos obrigados a fazer. Isso não significa que nós fazemos oferta porque se nós não fizermos, o diabo entra. Não é nada disso. Nós fazemos porque nós amamos a obra de Deus e sabemos que Deus conta conosco para alcançar a nossa geração e a nossa cidade. Então, se você ama a obra de Deus, eu quero que você segure uma oferta na sua mão agora. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar a tua vida nessa manhã. Eu quero orar por prosperidade na sua vida. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus,
que haja prosperidade sobre esta igreja, que haja prosperidade sobre a vida de todas as pessoas que vão nesta manhã plantar aqui nesse altar, seja muito, seja pouco, mas que grandes vitórias venham sobre a vida dessas pessoas, que portas se abram, que barreiras, meu Pai, caiam por terra, que portões se abram, meu Pai, e que milagres financeiros venham sobre a vida destas pessoas. Eu oro, eu abençoo no nome de Jesus, e eu quero que a igreja diga comigo, amém. Olha, eu vou descer aqui, tremenda graça, ok? Tremenda graça, venha contente, venha feliz, sai do seu lugar, venha contente, coloca aqui no altar. Eu quero ungir você aqui na frente, e você coloca a sua oferta no altar em nome de Jesus. Vem com fé. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, digno é o Cordeiro de Deus, vamos declarar. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Ai, fica de pé, em nome de Jesus. Declara. Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Dê um glória a Jesus bem forte. Lucas 22, abra sua Bíblia. Aleluia. Lucas 22, nós vamos ler 2 versículos aqui. Versículo de número 31 e versículo 32. Aleluia. Todos receberam unção, amém?
Pastor, eu fiz no MBWay, esqueci, não recebi a unção. Como o Hugo perguntou, fiz no MBWay. Sim, com certeza, é a mesma coisa. Se alguém ficou sem unção, não vai embora sem unção, vem aqui receber a unção no final. Eu quero orar para você ser próspero em tudo aquilo que você faz. Bom, Lucas 22, versículo 31. Aqui foi uma das últimas palavras de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Você sabe que uma pessoa, quando ela está próximo da morte, tudo que ela fala são as coisas mais importantes que ela quer falar durante toda a sua vida. É ou não é? Você nunca vai visitar uma pessoa que está perto da morte, que está próximo da morte, e a pessoa vai falar, você viu o filme novo que vai sair, do tal? A pessoa não quer saber desse tipo de assunto. A pessoa não quer saber do novo lançamento do carro tal. Isso não é interessante para a pessoa. A pessoa que está próxima à morte, ela vai falar das coisas mais importantes da vida dela, daquilo que ela quer deixar, do legado, do direcionamento. E Jesus aqui, se você ler o texto, você vai ver que na sequência dessa passagem pequenininha que nós vamos ler, ele é preso, e aí ele já não fala mais com os discípulos, ele já foi levado preso e de lá para a crucificação. Então, é algo muito importante o que ele disse. Tudo que Jesus falou é muito importante, mas isso aqui é muito importante. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 31, é aqui que nós entramos, que diz assim: Jesus está falando com os discípulos, especificamente com um dos discípulos chamado Pedro, Simão. Olha o que ele diz no verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Diga amém. Vamos ler de novo e vamos tentar fazer por partes, para nós entendermos estes dois versículos por parte, e onde eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Versículo 31, ele diz assim: Simão, Simão. Alguém já disse que todas as vezes que na Bíblia você encontrar o nome de alguém repetido 2 vezes, significa que Deus está dando uma ênfase muito grande para aquilo que Ele quer falar com aquela pessoa. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia algumas vezes Deus falando com Abraão, mais ou menos assim: Abraão, Abraão. Ou às vezes um outro personagem: Moisés, Moisés. É diferente de quando ele fala assim: Moisés, tal. Se ele falar Moisés, Moisés, é como que captando a atenção da pessoa para algo muito sério. Então você vai encontrar na Bíblia, ao ler a Bíblia, algumas vezes em que Deus repete o nome da pessoa 2 vezes. Simão, Simão. É algo que tem redobrado a atenção. É algo muito sério. E Deus está falando aqui: Simão, Simão, troca o nome Simão pelo teu nome. E ele diz: Maria, Maria. Ele diz: Isabel, Isabel. João, João. Antônio, Antônio. Daniel, Daniel. Ele está falando com você. Diga amém. E o que é que ele disse para Simão e diz para nós também? Vamos lá: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar quem? Peneirar quem? Você ou vocês? Ele ou o grupo? O grupo. Eis que Satanás pediu para peneirar
vocês. Ele está falando do grupo, dos discípulos. Simão, Satanás veio pedir autorização para tocar no grupo. O diabo não tem interesse só em um indivíduo. Ele quer dividir o grupo. Ele quer destruir a família. Ele quer o grupo todo. Ele quer tocar no grupo todo. Mas Deus, em todo grupo, levanta uma pessoa que Ele quer usar essa pessoa como um fator de influência para as outras pessoas. E eu disse para vocês que na sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui para homens, e o tema da reunião foi exatamente isso, que o homem, ele é o que Deus levantou ele para ser o cabeça de casa, e quando ele toma decisões sérias e certas, na verdade ele toca toda a sua família. A família inteira é abençoada pela decisão dele. As estatísticas dizem que quando um filho se converte, um jovem se converte, em 40% ou 50% ele consegue levar os pais. Quando uma mulher se converte, às vezes 30% ou 40% ela consegue levar a família. Quando um homem se converte, em 90% ele leva toda a família. Porque ele tem o poder de ser o cabeça, a Bíblia diz assim. Então, por isso nós falamos aqui com os homens sobre isso, as decisões acertadas. E aqui o diabo está tentando tocar no grupo inteiro, mas Jesus fala com Pedro: Pedro, Satanás quer tocar em vocês. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te vê numa posição de influência onde você está. Isso pode ser lá na sua casa, você pode ser a esposa, e você diz: meu marido não quer saber de Deus, mas você é o fator de influência lá. Deus está falando com você, Maria, Maria. Talvez você é o filho, e Deus está falando com você. Por sua causa, a sua família pode ser salva. Você é a pessoa de influência aí. Então atenção, porque as suas decisões podem tocar a vida de todas as pessoas que estão à tua volta. Simão, Satanás está querendo tocar no grupo. Diga amém? Mas o que diz o versículo de número 32? E eu impedi Satanás, foi isso? É isso que está dizendo aí? Diz assim: eu porém fiz o quê? Eu porém orei por você. Olha aqui. Irmãos, nós, o povo de Deus, nós desconhecemos uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, que é a oração. A Bíblia diz que quando Satanás, ele foi pedir autorização para tocar nos discípulos, sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus orou. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, porque Jesus é Deus. A Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus vê o próprio Pai. Ele orou. A pergunta é: por que nós não oramos sobre os assuntos que vêm na nossa vida, que nós enfrentamos? Às vezes nós ligamos para um amigo, às vezes nós procuramos influência, nós corremos nos livros ou na internet para ver como se resolve isso, nós procuramos fórmulas, nós procuramos a experiência de alguém que já passou para ver como que fulano resolveu, assim a gente vai resolver. Nós fazemos tudo, menos orar. E a oração é uma das armas mais poderosas do mundo. Oração, porque Jesus disse assim: eu orei por você. Irmãos, Jesus é Deus, sim ou não? Ele poderia falar assim: não, Satanás, você não vai tocar nos meus discípulos não, fora. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele orou por Pedro. Meu irmão, minha irmã, você tem enfrentado problemas? A minha pergunta é: você já orou sobre isso?
O problema é que nós não oramos. Nós esquecemos que nós temos uma arma poderosa, que é a arma da oração. Nós não olhamos para o exemplo de Jesus. Jesus é o modelo. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração, de manhã, depois de orar uma noite. Jesus era a própria sabedoria, mas ele orou antes de tomar uma decisão. A minha pergunta é: por que nós não oramos? Por que nós não oramos sobre os problemas? Eu estou falando com você e eu sei que o Espírito Santo está te mostrando alguns problemas que você tem reclamado sobre eles, que você tem se aborrecido sobre eles, que você tem até, sei lá, feito um plano B por causa desses problemas, e ele está perguntando para você: você já orou sobre ele? Porque nós somos mestres em fazer plano B. Nós falamos assim: bom, vou confiar no Senhor. Se até sexta-feira Deus não fizer nada, a gente já tem um plano B. Nós não oramos. Quem está comigo, diga amém. Estão me entendendo, sim ou não? Eu queria fazer um trato com vocês. Vamos fazer um trato comigo aqui? Vamos? Estão dispostos? Sim ou não? Posso contar com vocês? Então vamos lá, a partir de hoje, toda vez que alguém vier reclamar para você de alguma situação, você vai perguntar para ela assim: você já orou sobre isso? Combinado? Combinado? Olha para quem está perto de você aí, vamos fazer o exercício. Agora é só treinamento, não está valendo ainda, é só treinamento. Pergunta para a pessoa assim: você já orou sobre isso? Não, é só treino, não está valendo ainda. Vai ser a partir de agora. Não, sabe por quê? Olha só. Porque todo dia, acaba o culto, vem alguém e falar para você assim: está complicado, não tem comboio. Aí você vai falar assim: você já orou sobre isso? Amém? Combinado? Você vai perguntar para a pessoa, toda vez que ela vier reclamar de alguma coisa, vier reclamar, vier falar, vier com desânimo, você vai falar assim: você já orou sobre isso? Porque a oração pode mudar qualquer sentença. Diga amém? Escreva isso aí. A oração pode mudar qualquer sentença. Quem esteve quarta-feira viu que eu preguei sobre o rei Ezequias. Tinha uma sentença sobre ele. O profeta visitou ele, no nome do Senhor falou assim: arruma a tua casa que você vai morrer. Sentença de Deus. Deus mandou falar isso para você. Não vim aqui por minha conta, eu vim porque Deus mandou falar: arruma a tua casa, você vai morrer. Sentença. Determinado. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou, e orou, e orou, e orou, e orou. A sentença mudou. Deus disse: eu vou dar mais 15 anos para ele. A oração pode mudar qualquer sentença. Então aprenda sobre uma das armas mais poderosas do mundo: a oração. Antes de qualquer coisa, ore. Diga amém. Recebeu uma má notícia? Ore. Qual é o trato que nós fizemos mesmo? Não é orar, é perguntar. Quando alguém vier falar qualquer coisa para você, você vai perguntar assim: você já orou sobre isso? Diga amém. A mulher vem reclamar: ai bem, você está deixando tudo bagunçado aqui. Você já orou sobre isso? Amém? Estão me entendendo? Não vai entrando na reclamação junto com a pessoa, não vai se revoltar. Você já orou sobre isso? Não orei. Então vamos orar, eu vou orar com você sobre isso. Nós vamos orar sobre isso. É o filho que está rebelde demais, pastor. Você já orou sobre isso? É o filho que vem reclamar da escola, que está indo mal, que o professor, que os alunos, que os colegas, que isso, que aquilo. Você já orou sobre isso? Então nós vamos orar, vamos orar sobre isso. Irmão, você tem que orar sobre as situações. Quando nós entendermos o poder que tem a oração,
nós vamos nos esforçar menos. Sabe por quê? Porque Deus vai agir mais. Nós temos nos esforçado muito e temos deixado Deus agir pouco. Então aqui Jesus, ele diz assim: Simão, Simão, Satanás está querendo tocar em vocês, mas sabe o que eu fiz? Eu orei por você. E orou para quê? Orou para Satanás não tocar? Não, não. Ele orou para isso aqui, ó. Leia a continuação do versículo 32 assim: eu, porém, orei por você, para que a sua fé, o quê? Não desfaleça. A oração de Jesus por Pedro não foi para ele não passar dificuldades. A oração de Jesus por Pedro foi assim: Senhor, ele vai passar umas dificuldades, mas eu oro para que a fé dele não desfaleça. Meu irmão, minha irmã, Deus espera que no meio das dificuldades que você vai enfrentar, porque nós vamos enfrentar, não tem como não enfrentar, nós estamos num mundo e o mundo tem os seus problemas, então as dificuldades virão, nós vamos enfrentá-las, mas Deus espera e Deus quer que você no meio delas permaneça com a sua fé em alta. Então faça duas coisas, por favor, faça duas coisas para a sua fé não enfraquecer. Primeiro, ouça a palavra sempre, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir por meio da palavra. Diga amém? Não tem como crescer a fé se não for pela palavra. É a palavra que gera a fé, não tem outro mecanismo. Ouça a palavra, medita na palavra, ela faz a tua fé crescer. Segundo, viva em ambientes de fé. Se cerque de pessoas de fé, de pessoas que te ponham para cima, para frente, que te façam sonhar e acreditar. Exerça a sua fé como um músculo, que se você parar de exercitar, normalmente ele vai minguar, ele vai atrofiar, porque você não está exercitando. A fé precisa ser praticada, exercitada, para que ela cresça. Ouça a palavra, vive em ambiente de fé, para que a sua fé esteja em alta. A sua fé hoje, ela precisa estar melhor do que a sua fé um ano atrás. Eu vejo muitas vezes cristãos, depois de algum tempo caminhando com Jesus, eles vão dizendo assim: eu estou na igreja, mas sabe, eu já não estou mais naquela fé. Peraí, a fé diminuiu? A fé, ela aumenta. Eu hoje preciso estar mais convicto, mais crente, mais, do que o ano passado, porque a minha fé precisa estar em crescimento. A luz do justo vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu vou aumentando, ampliando a minha visão, querendo mais, confiando mais, declarando mais, para que a tua fé não desfaleça. Agora deixa eu te contar um segredo. Você sabe o que às vezes faz a pessoa se sentir vazia? Nós ouvimos isso aqui na sexta-feira. Um dos irmãos que ministrava, ele falou de um exemplo, que eu até já falei outra vez, algum tempo atrás eu falei disso, que lá em Israel, existem dois rios importantes. Um não é rio, é o rio e o mar, é o Mar Morto e o Rio Jordão. Ambos são bem conhecidos na Bíblia e na geografia. Quem já foi em Israel, com certeza já foi no Rio Jordão, já foi no Mar Morto. Quem nunca foi em Israel, mas se você ver no mapa, tem lá Rio Jordão e Mar Morto. Quem lê a Bíblia já viu muitas vezes na Bíblia os dois também aparecendo ali. A diferença entre os dois é que o Rio Jordão, ele tem vida. O Rio Jordão é um rio que marca a história do povo de Israel como um lugar de vida. Por exemplo, Jesus foi batizado no Rio Jordão. O povo de Israel, quando entrou na terra prometida, atravessou o Jordão abriu, Deus abriu o Jordão para o povo passar. Diga amém? Ué, pastor, não foi o Mar Vermelho? Também, mas o Rio Jordão está lá em Josué, que o Rio Jordão abriu para eles passarem. No Rio Jordão, um leproso chamado Naamã mergulhou, leproso, saiu curado.
Então o Rio Jordão, ele é um rio que remete à vida. E ele disse aqui o seguinte: por que o Rio Jordão tem vida? Porque o Rio Jordão, ele recebe a água dos seus afluentes e de um monte chamado Hermon, que é um monte muito alto, é o lugar mais alto de Israel, que fica cheio de neve na parte fria, no inverno. E quando vem o verão, vem o tempo quente, a neve derrete, a água corre a água corre para o Jordão. Então o Jordão recebe água, mas ele não retém a água que passa por ele, a água corrente, ela vai correndo até o sul de Israel e vai chegar lá no Mar Morto. E o Mar Morto, o nome já diz, ele é Mar Morto. Lá no Mar Morto não tem peixe, não tem vida, não tem nenhum ser vivo lá, não tem vegetação, não tem planta, não tem ser vivo. Por quê? Porque o Mar Morto recebe, mas não dá. O Mar Morto não deságua suas águas em lugar nenhum, ele apenas recebe e fica com elas. Não deságua, a água não sai. Então, o nome tem muito a ver com aquilo que ele é. E todas as vezes que você vê uma pessoa que diz assim: eu estou me sentindo tão vazio, parece que Deus não fala comigo, eu estou me sentindo tão inútil, pode ter certeza que essa pessoa não está servindo os outros. Porque é impossível alguém que serve os outros se sentir vazio. Porque é dando que se recebe. Você quer deixar de se sentir vazio? Comece a dar o que tem. Comece a servir com aquilo que você sabe. Comece a ser útil para alguém de alguma forma. Seja útil, abra mão, ajude, aconselhe, vá junto, inclua alguém na sua vida. Ontem eu estava falando com a minha esposa, ela estava contando a experiência de alguém. De quem é, bem? Cadê a pastora? Ela está escondida hoje? Ela está lá. De quem que você estava falando ontem mesmo? Que a pessoa inclui as pessoas na vida dela? Você falou assim: fulano, você lembra? Podcast? Qual? Entre Nós? Leva lá o microfone, fala lá, deixa eu ver, como é que é? Conta aí, conta tudo pra gente, conta tudo, não esconda nada, não esconda nada. Não, um podcast que eu assisti de uma pastora e ela estava falando... Cadê o homenzinho da câmera? Exatamente isso. Peraí, espera o homenzinho da câmera, senão... Mas não tá aqui, eu vou aí. Havia um homenzinho torto. Não tem câmera móvel. Então vem, como é que foi? Conta para nós. Você estava me falando, achei muito interessante. Como é que é? É um podcast que eu assisti de uma pastora. E ela estava com 2 discípulas num cenário de uma cozinha e fazendo ali alguma coisa para comer e conversando. E uma delas falaram assim: olha, eu sempre te admirei porque você sempre discipulou a gente. Como que você conseguia tempo para fazer isso, com crianças pequenas, a demanda da igreja e tudo mais? Ela falou: por quê? Porque eu nunca deixei de fazer o que eu precisava fazer para ir até as pessoas. Eu trazia as pessoas para a minha realidade. Por exemplo, se eu queria passar tempo com uma pessoa, eu falava: olha, hoje eu vou no supermercado, vamos comigo? Olha, hoje eu preciso passar roupa, vem me ajudar? Hoje eu preciso fazer uma organização aqui em casa, vem para cá. E ela trazia as pessoas para a realidade dela, exatamente. E não deixava de fazer o que precisava fazer, porque tinha muita coisa para fazer, a demanda era grande, para ir até as pessoas. Ela trazia as pessoas para a realidade dela. Incluía as pessoas nos seus planos. Nos seus planos, exatamente. Ou seja, talvez seja isso que esteja faltando, você incluir as pessoas, você, sabe, é que às vezes nós temos a facilidade de achar que as pessoas estão contra nós em alguma coisa, e nós, quando alguém pensa diferente, nós já vemos a pessoa como uma ameaça, e nem sempre ela é uma ameaça. Ela pensar diferente pode ser a saída para você, pode ser a forma de você chegar num lugar que você não chegaria, porque a pessoa pensa diferente, pode te dar uma direção diferente. Então,
Obrigado, uma salva de palmas aí para a pastora que está... Por exemplo, às vezes a pastora no culto, ela fica anotando as coisas que eu falo para depois me corrigir. Muitas vezes ela faz isso. Está pensando que a vida do pastor é fácil? Só que no começo eu achava ruim. No começo eu falava assim, então domingo você fala lá. Eu vou sentar, vou ficar anotando tudo que você fizer de errado. Mas depois eu entendi que ela não está fazendo para me atrapalhar, ela está querendo me melhorar. Então é bom que tenha alguém que pense diferente, que veja diferente. Tem muitos maridos que têm problema com as esposas, exatamente por causa disso, porque ainda não entendeu que às vezes ela é o fator que vai te ajudar naquela parte que você é deficiente. E vice-versa, também é verdade. Você quer ver uma coisa, marido? Faz um teste. Mulheres, tapa o ouvido aí. Eu vou falar uma coisa só para os homens aqui. Tapa aí. Tapou? Então vai. Está tapado direitinho, né? Faz uma experiência. Dê dinheiro na mão da sua esposa. Dê dinheiro na mão dela. Você vai ver que ela não gasta à toa. As mulheres, se ela vai gastar o dinheiro, é com coisa para os filhos, coisa para casa, coisa para você que você não compraria e ela chega em casa e compra para você, e coisa para ela, e se gasta com ela não é gastar à toa, porque ela deve ser valorizada. Então é isso que ela vai gastar. Mulher não vai gastar dinheiro com mais nada, senão com roupa para ela, roupa para você, roupa para os filhos, coisa para casa, coisa gostosa para comer, só isso. Pode destapar, pronto, já falei. Faz o teste para você ver. Fala, tá aí. Você vai ver, ela vai chegar com um monte de coisa para você, para os filhos, para a casa e tal. Ela não vai gastar à toa. Agora, nós homens, cuidado. Tem homem que vai comprar negócio para o carro, vai comprar outra roda para o carro que já tem. É ou não é? Não, esse carro não tem roda? Já não, mas eu quero uma mais larga. Por quê? É nós homens. Mas a maioria de nós fala assim, quer mais dinheiro para comprar mais sorvete para casa, mais coisa para fazer bolo e pão e comida e roupa e tênis para o menino e tal. É para casa. Mas a maioria de nós não entende isso. Nós precisamos entender que nós precisamos somar forças e não dividir forças. Amém? E o que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu orei para a tua fé não desfalecer. Ei, não deixa a tua fé enfraquecer não. Não deixa a tua fé enfraquecer não. Não seja um mar morto que só recebe. Você quer ser abençoado? Dê o que você tem, abra a mão, faz o melhor com aquilo que você tem. Você vai ver que Deus, Ele vai te abençoar. E para nós terminarmos, eu vou ler a última frase do versículo 32, a gente vai terminar com essa frase, que diz assim: e você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Olha aqui para mim. E você, quando voltar para mim. Irmãos, Jesus falou isso para Pedro. Isso é muito forte. Antes de Pedro trair Jesus. Se você ler o versículo seguinte, 33, Pedro fala assim para Jesus: que isso, Jesus? Jesus, eu sou Pedro, eu sei, eu sou um cara firme, eu me conheço, eu estou pronto para morrer com o Senhor.
Jesus falou assim: Pedro, antes do galo cantar, essa noite, hoje, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Mas Jesus já estava dizendo para Pedro assim: Pedro, quando você voltar, porque você vai voltar, diga amém. Quando você voltar, porque você vai voltar. Talvez você conhece alguém perto de você, da sua casa, da sua família, que de repente está indo onde não deveria, está pegando o caminho errado. Usa a tua fé e diga para essa pessoa, profetiza na vida dela com convicção: você vai voltar. Irmãos, vamos ser pessoas que acreditam no melhor das pessoas, que acreditam no futuro. Ontem eu falava com 2 pessoas aqui da igreja. Eu estava contando para eles um caso que aconteceu na minha cidade, Ribeirão Preto. O cidadão foi no culto de uma igreja lá, não é a nossa igreja, e esse cidadão, ele tinha cometido um pecado. O pregador que estava ministrando lá não teve muita sabedoria para interpretar um texto da Bíblia. Estava lendo aquele texto que diz assim: há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Tem um texto na Bíblia que diz isso. E diz assim: aqueles que cometem pecado para a morte, peço que não ore. Lá na Bíblia está dizendo isso. Mas isso é um texto que a gente precisa entender, e não é o que a gente vai fazer aqui hoje. Mas o pregador pregava sobre isso e entendeu que pecado que não é para a morte tem perdão. Pecado que é para a morte, não adianta se arrepender, que não tem perdão. É o que o pregador colocou. E aquele rapaz que estava ali tinha cometido um pecado, e ele falou do pecado que ele cometeu, e ele entendeu, falou: bom, o pecado que eu cometi não há perdão. Se não há perdão, para que viver? Não adianta, eu posso fazer tudo certo daqui para frente, mas eu jamais serei perdoado. E o rapaz vai e tirou a sua vida. E deixou uma carta. E acharam a carta, e a carta dizia: para que viver mais 10, 20, 30, 50 anos, se eu sei que o dia que eu morrer eu estarei condenado? Eu não consigo viver com essa dor. E ele tirou a sua vida. Em outras palavras, por que muitas vezes nós não pedimos a Deus sabedoria para entender que alguém que está do nosso lado pode não estar entendendo exatamente as coisas? E que nós fomos chamados para abençoar as pessoas, para acreditar nas pessoas, ainda que elas tenham errado ou façam alguma coisa errada. Porque antes do Pedro fazer, Jesus falou para ele: Pedro, você vai pegar uma saída errada aí, mas a hora que você voltar, ele não está dizendo se você voltar, ele diz quando você voltar, porque você vai voltar. Acredite que as pessoas vão voltar, que haverá cura. Não importa onde a pessoa esteja, tenha fé e declara com fé na vida das pessoas. O seu filho pode estar perdido, a sua filha pode estar perdida, o seu casamento pode estar perdido. Dê uma palavra de fé. Vai voltar. Às vezes pode demorar um pouco mais, como quando você erra uma saída, quando você erra o caminho, você tem que dar uma volta longa, mas você volta onde tinha que ser, é ou não é? Sim ou não? Esses dias atrás eu estava levando um missionário para um culto lá, acho que foi em Madrid. Aí a gente estava meio que na hora,
Eu coloquei no GPS, ele falou assim: está dando quantos minutos, Machado? Falei: 14 minutos, missionário. Então vamos, acelera aí. Aí passou um pouco, eu entrei numa rua errada, lá tem a M40, M30, um monte de M lá, e eu errei, e estava indo lá para um outro lugar lá. Aí eu falei: meu Deus, eu olhei no GPS, o GPS rodou calculando, aí falou: falta quantos minutos? Falei: 14 minutos, missionário. Ele falou: você errou. Falei: não. Mas não faltava 14 minutos? Falei: agora exatamente 14 minutos. Já estava andando, já fazia uns 10. Porque ele vai calcular e você vai voltar lá no mesmo lugar. Não tem como. Você vai voltar. Você vai voltar. Eu profetizo da sua vida. Não é se você voltar. Eu digo, você vai voltar. Quando voltar, você vai voltar, porque é um chamado de Deus para a tua vida. E para terminar, ele fala a última frase: quando você voltar, fortalece os seus irmãos. Fortalece quem está perto de você. Dá uma palavra de vitória para essa pessoa. Dá uma palavra de esperança para ela. Diga para ela: olha, vai dar certo, fica tranquilo, você vai passar, fique tranquilo, isso, vocês vão superar isso, logo vai estar tudo bem, logo fulano volta, logo você vai estar curado disso, logo. Dê uma palavra de fé, use a tua fé. Eu queria que você ficasse de pé para mim fazer uma oração por vocês. Feche os seus olhos. Se você nessa manhã foi abençoado por essa palavra, diga para Deus: Deus, eu quero que a minha fé seja fortalecida agora pela palavra do Senhor. Eu quero declarar que eu vou ser uma pessoa abençoadora. Eu quero declarar que em nome de Jesus eu vou ser alguém que honra aqueles que estão perto de mim. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, usada para fortalecer outras pessoas. Fala isso com Deus. Sabe, talvez você estava quebrado, quebrantado, mas hoje Deus te chama, Deus te abraça, Deus te cura. Hoje Deus te dá vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Olha, se você puder, tem alguém que você conhece perto de você, e você pode orar por essa pessoa, ministra na vida dela. Eu queria que os obreiros ajudassem a gente a ministrar na vida das pessoas. Há tantas pessoas precisando de uma ministração agora, precisando de uma oração. Olha, você vai sentir de Deus, vá até essa pessoa, ministra na vida dela agora. Diga: meu irmão, minha irmã, eu estou ministrando na tua vida. Os casais que estão juntos aqui podem orar nesse momento. Ah, meu Deus, essa manhã de oração aqui na igreja, há um mover do Senhor, há um mover do Senhor hoje aqui, há uma cura do Senhor hoje aqui, há um milagre do Senhor hoje aqui. Nós oramos neste momento, nós profetizamos, meu Deus, que tudo vai dar certo. Haverá, meu Deus, vidas transformadas, vidas curadas, porque o Senhor é bom. E nós oramos nesta hora, nós profetizamos a bênção do Senhor aqui. Aleluia, 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 aleluia. Nós oramos nesta hora. Nós oramos nesta hora. Com armas de fé. Oh, aleluia. E nada irá resistir. Nada. Enquanto adoramos. Oh, tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Em meio às tribulações, somos mais que vencedores em Cristo. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Oh, nós ministramos na sua vida a cura, o milagre. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão,
seu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia! Em nome de Jesus, abra os seus olhos, olha aqui para mim. Eu declaro em nome de Jesus que tudo vai dar certo. Confia no Senhor, creia nele, esteja nele, declara isso, fortaleça a sua fé e fortalece os irmãos que estão ao teu lado. Seja uma bênção para quem está do seu lado. Diga uma palavra positiva para quem está perto de você aí, em nome de Jesus. Diga uma palavra positiva, diga: estou te abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é bom. Dê glória a Deus. Pode assentar, meus amados, em nome de Jesus. Antes de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós vamos ter uma coreografia agora que vai exaltar ao Senhor. A Bíblia diz que nós louvamos a Deus com palmas, com instrumentos, com danças, com todo o nosso ser. E nós vamos ter uma apresentação agora. A seguir, nós vamos tomar a Santa Ceia e encerrar a reunião. É importante eu falar aqui que se alguém está no nosso meio e ainda não é batizado, aqui na igreja todos os meses praticamente nós realizamos um batismo. E Jesus disse assim, que quem crê e for batizado vai ser salvo. Então, se você ainda não é batizado, você precisa passar pelas águas do batismo. Pastor, e o que eu faço para ser batizado? No final do culto vai ter uma atendente lá no balcão, na saída. Passa lá e diga: olha, eu quero me batizar. É só isso. A atendente vai ficar com o seu nome, seu contato, vai passar para a nossa direção e nós vamos ligar para você e marcar o curso do batismo. Você vai fazer o curso do batismo, vai entender sobre o batismo e vai poder descer as águas. No próximo mês temos mais um batismo. Então, reverendo, hoje, diante dessa palavra, eu decido entregar minha vida para Jesus. Você que me acompanha pela internet, está entregando a sua vida para Jesus. Bem-vindo à família de Deus. Escreva aí, a Lilian está ali na interação, ela lhe responde agora. E você entrega a sua vida para Jesus. Se você está no auditório, está no templo, não saia daqui sem se inscrever para o próximo batismo, em nome de Jesus. Diga amém. As meninas estão prontas? Então vamos aplaudir Jesus, vamos receber a coreografia. Tão profundo como o mar é o seu olhar, me sonda e me conhece bem. É onipresente, está em todo lugar, no céu está, mas comigo também.
no céu está, mas comigo também. E não há amor maior que o seu. Ele é o próprio amor. Ele é o amor. E não há amor maior que o seu.